Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caríssimos fiéis, podem sentar-se. Hoje nós estamos na festa de São Pedro e São Paulo, que é uma das festas mais importantes para a Igreja, no sentido de ser um dos passos da fundação da Igreja. Nosso Senhor Jesus Cristo quis fundar a Igreja Católica sob o pilar de São Pedro, sobre a rocha de São Pedro. Pedro significa pedra, justamente. Então nós temos uma pedra onde nós podemos nos firmar, que é esta pedra do papado, é a pedra de São Pedro. Então nós temos, ademais da pedra, que é São Pedro, nós também temos um outro pilar da Igreja, que é a pregação do Evangelho com São Paulo. São Paulo, ele é apóstolo das nações, apóstolo dos gentios, e isto quer dizer que a Igreja se firma nestas duas bases, tanto na base da pedra, que é o papado, tanto na base da pregação da verdade, que é o próprio nosso Senhor Jesus Cristo. Então, estamos comemorando essas duas festas, esses dois santos, nesta festa de hoje. São Pedro, quando nosso Senhor Jesus Cristo fundou a Igreja Católica, por São Pedro, ali já deu o último passo da fundação da Igreja Católica. A Igreja Católica foi fundada em Pentecostes, também com a instituição ali do sacerdócio antes da paixão de Nosso Senhor, e ali na última etapa, que foi quando Nosso Senhor Jesus Cristo diz a Pedro: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Tudo que tu ligares na terra, e eu te darei a chave do reino dos céus, e tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Pois bem, isto é uma comprovação bíblica. A Igreja Católica afirma que o primeiro Papa da Igreja foi São Pedro, justamente. Então temos uma comprovação bíblica. Ademais, temos uma comprovação histórica. Não há nenhuma outra igreja, não há nenhuma seita cristã, ou dita cristã, que tem a mesma idade da Igreja Católica, que a Igreja Católica tem 2000 anos. Nosso Senhor Jesus Cristo, ele veio a essa terra há 2000 anos, justamente. Então temos uma comprovação bíblica que existe o papado, e o primeiro Papa foi São Pedro, foi Nosso Senhor Jesus Cristo mesmo quem deu as chaves a São Pedro, dando a ordem: tudo que tu desligares aqui na terra será desligado também nos céus, e tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. E temos essa comprovação histórica. Portanto, não há dúvida em que nós temos a verdadeira fé católica. Temos a rocha firme, que é São Pedro, que significa justamente esta rocha, pedra. E é interessante que São Pedro, papado, ele também tem um outro nome. Nosso Senhor, quando perguntou aos apóstolos, vós, quem dizeis quem eu sou? E São Pedro, tomando ali as rédeas, diz que tu és o Cristo, Filho de Deus. E Nosso Senhor diz que não foi nenhum poder da carne que o revelou, mas o próprio Espírito Santo. Antes disso, ele chama São Pedro de Bar-Jona, que significa filho da pomba. Ou seja, a pomba é a representação do próprio Espírito Santo. Então é filho do Espírito Santo. São Pedro ali representa não somente ele como pessoa, mas o próprio papado. O papado, ele é o representante mesmo do Espírito Santo. Ele é filho do Espírito Santo, da qual estamos aqui na Terra para nos guiarmos de olhos fechados. Então, quando nós falamos do papado, nós falamos disso. Nós falamos desta rocha firme, da qual nós podemos nos sustentar, e baixar a cabeça para tudo o que substancialmente, essencialmente diz ali o papado para nós. Então, isso é o significado do papado. Mas não seria verdadeiro se a Igreja pudesse mentir. Não teria por que nos apoiarmos no papado se este papado fosse um papado mentiroso, digamos assim, ou pegasse o erro. Porque São Paulo, que é outra festa, que é o outro santo que nós comemoramos no mesmo dia, com São Pedro, ele diz que a Igreja ela é coluna e fundamento da verdade. Portanto, a Igreja ela não mente, a Igreja não se contradiz. A Igreja ela sempre permanece com a mesma verdade, pois a verdade ela é uma. 1 mais 1, hoje são 2. Mas daqui 2000 anos, 1 mais 1 ainda continuarão sendo 2. Não muda. Então a verdade é uma coisa que fica, que permanece. Por quê? Porque Deus é eterno. Deus ele não está no tempo. A eternidade é aquilo que está fora do tempo. Portanto, não muda de acordo com o tempo, já que ele não está submetido ao tempo. E isso é verdade. Portanto, temos estas duas colunas. A São Paulo como pregador da verdade,
né, que diz que a igreja é coluna e fundamento da verdade, e as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, né, a São Pedro, né, que diz que as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja que tu está fundando, sobre ela, né, sobre a igreja que eu fundei, que nosso Senhor fundou. Portanto, não podemos ter um papado que mente, um papado que se engana, um papado que nos ensine o erro, pelo menos de forma essencial. Não podemos, isso é uma contradição, né? E vemos, ademais, que esta autoridade de Nosso Senhor foi dada simplesmente a Pedro. Não foi dado a São Paulo, não foi dado a Santo André, não foi dado a São Bartolomeu, não foi dado a ninguém mais, senão a Pedro, né? Então, todo aquele, para sustentar-se na fé católica, deve estar unido a Pedro, justamente, ao papado. Quando nós temos um Papa visível, nós temos de estarmos unidos e submetidos a ele. Pois bem, os outros apóstolos significam os bispos, né? Os bispos que estão fora da comunhão com o Papa, né, de um verdadeiro Papa, eles não podem ser católicos, são cismáticos, são hereges, enfim, né? Mas o que nós vemos hoje é justamente esta situação. Vemos uma situação de muitos bispos, muitos padres, né, uma pessoa que se representa como Papa, mas que não estão fundamentados nessa coluna firme da verdade, na coluna firme da fé. Eles se separaram desta verdade. E nós temos o dever, né, de guardar esta fé e de guardar esta crença no papado, né, como o papado mesmo sendo nosso guia visível ao céu, né, em relação à fé. Pois bem, aí, nesta infalibilidade da igreja, neste ensino da verdade da igreja, nós sabemos que se encontra a infalibilidade. Nosso Senhor mentiria se São Pedro, se o papado, ele pudesse dizer algum erro. Então aquelas palavras que Nosso Senhor diz, as portas do inferno não prevalecerão sobre ela, não seriam verdadeiras. Mas entretanto, Nosso Senhor não pode mentir, né? Nosso Senhor, ele fala sempre a verdade, porque Nosso Senhor é a verdade mesmo. Logo, quando ele diz que as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja, né, ele dirá que a igreja manterá esta verdade essencial até o final dos tempos, né? Então, fazemos bem nós que estamos lutando cada dia de nossa vida para manter-nos firmes na fé, né, íntegra, ali que Nosso Senhor mesmo nos transmitiu através da igreja, né, desse magistério e do próprio papado, né, que é aquela autoridade visível da qual nós podemos nos guiar sem erro, sem preocupação de errar. E, ademais, a igreja ela permanecerá até o final dos tempos como ela foi fundada. Ela não pode ter uma mudança substancial. A igreja ela é indefectível, né? Isso quer dizer que ela vai, até a segunda vinda de Nosso Senhor Jesus Cristo, ela permanece a mesma coisa. Não teremos uma terceira revelação pública, não teremos uma outra igreja a ser fundada, não teremos uma outra instituição, né, que virá nos salvar. Não. Por quê? Porque a igreja ela é o corpo místico de Nosso Senhor Jesus Cristo. E sociedade visível de fés cristãos, como o corpo místico de Nosso Senhor Jesus Cristo, né, ela deve permanecer a mesma coisa, já que o que é o corpo místico de Nosso Senhor Jesus Cristo não é que fazer parte do próprio Deus que é eterno, né? Então isso que é a igreja, ela deve permanecer a mesma coisa, né, até o final dos tempos. Até o final desses tempos, e nós devemos permanecer firmes, né, guardando essa doutrina, e sabemos que nós não estamos em um tempo tão especial, no sentido de nunca ter havido um tempo de crise, né, na igreja. Sempre a igreja esteve em crise, ou com perseguições, ou com perseguições tanto teóricas quanto práticas, né, mas estamos nesse tempo de novo, né? Só que agora é o tempo onde nós estamos na paixão da igreja. A igreja está passando por sua paixão. E São Pedro é esta imagem também da paixão. Vejamos que na paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo, São Pedro foi um dos apóstolos a negar a Nosso Senhor. São Pedro foi um dos apóstolos a fugir de Nosso Senhor, né? Ele amava muito a Deus, mas ele começou a negar a Nosso Senhor. E esta negação ali na paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo não é outra coisa que a negação do papado atualmente, né? Nós temos um papado na qual nós não temos um papado visível, não podemos nos guiar por ele, porque este papado, teoricamente, né, aparentemente, negou Nosso Senhor. Mas lembre-se que São Pedro se arrependeu, São Pedro voltou, e nesta volta Nosso Senhor mesmo fundou esta igreja como coluna e rocha firme, né, da verdade. E São Pedro se arrependeu. Nós também teremos, se Deus quiser, assim, esta volta, né, de São Pedro, né, para que nos possa guiar de acordo com os dictames da fé católica, né? Não podemos perder a esperança. Pelo contrário, nesse tempo de crise, nós temos o dever maior ainda de fazermos penitência, de buscarmos a oração, de buscarmos a esperança firme em Nosso Senhor, para que nós tenhamos
este merecimento, não nosso, evidentemente, mas por corresponder aos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo, né, para que nós possamos ainda ter uma cabeça visível que venha guiar a igreja, né, e nos guiar até o caminho do céu. Mas para isso, nosso Senhor, Ele nos pede penitência. Todas as aparições, né, tanto de Nosso Senhor quanto de Nossa Senhora, aos seus santos, né, no seu corpo místico, na história da igreja, nesses 2000 anos, sempre disseram uma coisa: fazei penitência, fazei penitência, fazei penitência e oração. Eles não pedem-nos para que nós ficamos à vontade, não nos pedem para que nós persigamos o próximo, persigamos quem quer fazer as coisas certas. Não, eles pedem fazer penitência e oração. Fazer penitência e oração e não tenham medo. Né? Façamos tudo por Deus, colocamos a nossa vontade por Deus. E foi assim mesmo que São Pedro, né, voltando ali do seu arrependimento da paixão, se arrependeu com Nosso Senhor. Né? Ele, indo contra todo o respeito humano, ele vem e pede perdão ao Nosso Senhor e se torna um discípulo ainda preferido, eleito de Nosso Senhor Jesus Cristo como primeiro chefe da Igreja Católica Romana. Né? Então, nós também temos que ter esta audácia. Né? A audácia para amar a Deus exige de nós atos heróicos mesmo. Exige de nós nenhum respeito humano. Exige de nós uma fidelidade firme, né, na pessoa de Nosso Senhor Jesus Cristo, na pessoa da própria igreja, seu corpo místico, né, que faz parte ali de Nosso Senhor, e tanto com respeito a nós mesmos, porque nós queremos salvar a nossa alma para glorificar o Nosso Senhor. Então é muito importante termos este ideal, que é a própria realidade de mantermos firme a fé, tanto quanto São Pedro fez. Né? São Pedro, ademais de ser uma imagem desta ausência do papado que nós estamos passando hoje, também é a imagem do perdão de Deus. Né? Deus é tão bom, tão misericordioso, tão piedoso conosco, e Ele quer a todo momento a nossa salvação, né? Que estejamos em qualquer situação em que estejamos, mesmo nessa crise da igreja, e se perdemos a esperança, né? Mas voltamos a Nosso Senhor, neste momento, por exemplo, se tem alguém de nós aqui que perdeu a esperança já nessa crise, mas se voltamos ao Nosso Senhor, colocamos as nossas armas adiante, como o Santo Rosário, as penitências, etc., Nosso Senhor, Ele estará de braço aberto para nos receber. Né? Então não podemos perder essa esperança, e São Pedro também é a imagem desta esperança. Tá bom? Ademais, por que faz sentido nós comemorarmos a festa de São Pedro? Né? Por que faz sentido não comemorar com tanta solenidade os outros apóstolos quanto comemoramos São Pedro? Porque nós temos uma comprovação de que a Igreja Católica é de fato a Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo, é de fato a Igreja de Deus. Nós vemos Deus assim como um ser muito distante, né, que está aí presidindo todas as coisas, né, e que nós, como Igreja Católica, fazemos parte assim desta vida de Deus, e somos apenas uma partezinha. Não somos apenas uma partezinha, nós somos a parte principal. Aliás, nós somos o próprio corpo, né, de Nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos fazendo parte do corpo místico de Nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos uma responsabilidade muito grande, que é guardar a fé, que é guardar todo o amor e a caridade para com Deus, e deste modo nós também temos uma comprovação, uma seguridade da qual nos apoiar. Né? Por exemplo, nesses 2000 anos de igreja, quantos milagres foram feitos na Igreja Católica para que nós hoje tenhamos a certeza em que nós estamos na verdade? Quantos milagres foram feitos e realizados, tanto na vida dos apóstolos, quanto nesses 2000 anos de igreja? Né? Vejamos os milagres eucarísticos, o milagre de Lanciano. Até hoje, aquela hóstia está feito o corpo mesmo, a carne de Nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Os corpos incorruptos. Onde que existe corpos incorruptos? Fora da Igreja Católica. Não existe. Não tem corpos incorruptos fora da Igreja Católica. Não tem milagres feitos pelos santos fora da Igreja Católica. Então nós temos aí uma comprovação tão grande, um tesouro, um depósito tão grande assim, de milagres, que é mesmo uma impiedade nossa se nós ainda hoje duvidamos, né, de que realmente estamos nesse corpo místico de Nosso Senhor Jesus Cristo, e que Nosso Senhor Jesus Cristo ama a sua igreja como um esposo ama a sua esposa. Né? A igreja, ela é esposa, ademais, de Nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja, como almas, né, juntas, como as nossas almas, unidas-se a Deus, nós estamos como esposas de Nosso Senhor Jesus Cristo, que é o Criador de todas as coisas. Então não podemos ter dúvida. Né? Estamos comemorando essa festa, né, com um sinal de esperança, que é o sinal de termos ainda esta cabeça visível, da qual nós possamos nos guiar. Pois bem, e a missão da igreja, não esqueçamos, ela se concretiza na cruz.
É na cruz que se concretiza a missão da igreja. Nós nessa terra não estamos para nos divertirmos, não estamos para, como já dito, para julgar uns aos outros ou para nos acharmos melhores que os outros, mas estamos para seguir o caminho do Calvário. E o caminho do Calvário não é um outro caminho que um caminho de humilhação, um caminho de humildade, um caminho onde nós reconhecemos o nosso nada, a nossa fumaça, de aí que vem a palavra humano, humus, do latim, no espanhol fica humo, que significa em português fumaça. É isso que nós somos. Diante de Deus nós somos como fumaça. Somos como nada, não somos nada exatamente, diante de Deus que é o todo. Se não temos Deus, nosso Senhor, como o nosso guia, como o esposo de nossa alma, como a pessoa, como um ser desejável, totalmente desejável. E quando digo totalmente desejável, é totalmente desejável. Mais desejável que os nossos filhos, mais desejável que os nossos pais, mais desejável que os nossos fiéis e sacerdotes. Nosso Senhor, como esposo de nossa alma, se não temos Ele como esta firme vontade, nós não vamos entender que nós temos que concretizar o nosso caminho na cruz. Nosso Senhor, quando foi abandonado por São Pedro, foi abandonado justamente ali, quando ele estava subindo o Calvário, quando ele começou a subir o seu Calvário, o seu monte, para ser crucificado. Não pensem que Nosso Senhor é apenas, ele não somente apenas, ele ademais de ser o Salvador, mas não é somente isso, ele também é o exemplo da qual todo cristão, da qual todo católico deve seguir, da qual todo católico deve se jogar ali para o Calvário. Não pense que o Calvário é um caminho cheio de satisfação, também é um caminho de humilhação, é um caminho de onde as pessoas que sobem o Calvário vão ser humilhadas, vão ser perseguidas, vão ser mal entendidas. E isto, as pessoas sobre o Calvário, somos nós. Cada um de nós estamos aqui sentados, vendo esta homilia, temos que subir ao Calvário. Então, até quando nós vamos postergar? Até quando nós vamos fugir do Calvário? Se nós temos que enfrentá-lo, seja aqui ou seja na outra vida. E muito melhor ser enfrentar o Calvário aqui, porque é meritório, sendo que na outra vida não teremos méritos, ao que se refere ao purgatório, por exemplo. Então, São Pedro, mostrando seu arrependimento, e nós mostrando nosso arrependimento, também temos que subir ao Calvário. São Pedro subiu ao Calvário e morreu de cabeça, crucificado de cabeça para baixo, para não se igualar com o Salvador, porque não era digno igual ao Salvador, igual ao nosso Senhor Jesus Cristo. Nós também devemos nos arrepender, voltar ao nosso Senhor, aceitar essa morte de cruz, que é a morte no Calvário, é a morte de humilhação. Não dá para subir o Calvário se não nos humilharmos, se não descermos de nossos pedestais e nos humilharmos até a morte de cruz, como nosso Senhor. E é isto exatamente que a igreja está passando. É exatamente que esta sociedade visível, que a Igreja Católica, fundada sobre a rocha firme de São Pedro, está passando atualmente. Ela está passando o seu Calvário. Ela está sendo humilhada, ela está sendo cuspida, ela está sendo acusada de tudo, de todas as coisas mas que ela não fez, que ela é inocente, assim como nosso Senhor era inocente, e foi acusado pelos fariseus até como resultado da sua morte de cruz. A Igreja Católica, hoje fundada sobre a rocha firme de São Pedro, também está sendo acusada, está sendo perseguida, está sendo humilhada, porque é este caminho do corpo místico. E faz muito mal aquela pessoa, aquele sacerdote, aquele leigo, qualquer pessoa que esteja na vida da igreja, que não queira se humilhar junto com a igreja, que fica fugindo da humilhação, que foge da cruz, que foge dos mandamentos de nosso Senhor, porque uma hora ou outra nós teremos que comparecer diante do terrível juiz que é nosso Senhor, e ele nos perguntará: por que fugiste como os outros do meu Calvário? Por que fugiste como os outros da minha paixão enquanto eu subi o monte? Por que fugiste? Por que me deixaste? Tenhamos consciência que isto não são apenas palavras, mas é a própria realidade. É a realidade mesmo das coisas, é a realidade mesmo da vida do homem. O homem inteligente é aquele que enfrenta seu Calvário com amor, com devoção, com acatamento da vontade de nosso Senhor. E deste modo nós teremos muitos méritos e ainda seremos como auxiliadores, seremos como um sirineu que carregou a cruz de nosso Senhor. E não esqueçamos que neste Calvário, só quem permaneceu junto foram algumas mulheres piedosas, e uma pecadora, junto com a Santíssima Virgem Maria, São João, que era o apóstolo mais puro, e nosso Calvário também é eles que nós devemos pegar. A Nossa Senhora, pedimos a Nossa Senhora que nos esclareça, que nos guie, que nos ilumine nesse caminho, que é o caminho da cruz, que é o caminho da crucifixão, até chegar ali à visão de Deus Pai, da qual todos nós tendemos nessa vida a chegar. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.